Fala aí, então, pessoal. Obrigado pela disponibilidade de vocês, por compartilhar esse momento aí com a gente. E vai ser, então, um bate-papo, vai ser um momento aí para a gente fazer uma troca, conversar bastante e pensarmos juntos aí, né, de trilhar uma jornada e próximos passos. Eu queria, assim, primeiro, eu vou compartilhar minha tela aqui, a gente vai começar essa conversa, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente tem hoje uma conversa um pouco mais curta, tá? Tá marcada para 1 hora. Eu vou tentar fazer isso. Na verdade, eu vou cumprir com a hora para as pessoas que se programaram, mas fico aqui à disposição. Quem quiser seguir em frente, a gente segue. O pessoal, quando me conhece, eu vou embora, não deixa, a gente vai conversando até quando precisar. Então, opa, Mayara, pode falar? Oi, então, a gente sempre coloca 1 hora assim como padrão, mas já aconteceu de passar, tá? Então, assim, fica a seu critério, quem tiver disponibilidade de continuar, pode ficar. É isso, não, eu acho que eu vou garantir o conteúdo, mas aí eu quero ficar à disposição para depois, se o pessoal quiser ir além do conteúdo, tá bom? Só para não se prender, porque já teve palestra aqui que já ficou até quase 3 horas, tá? Não, eu entendo. É super comum. E eu geralmente tendo a ir longe, então também vou. Mas a gente vai, vamos fluir, vamos conversar. Perfeito. A ideia hoje é falar sobre cibersegurança como carreira, tá? Falar um pouco desse mundo, o que é cibersegurança, como que é a vida de um hacker ético, que é um profissional de cibersegurança, tirar algumas dúvidas de vocês sobre o mercado, sobre as possibilidades, sobre o que é isso, entender um pouco de vocês, para a gente tentar criar um projeto. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre esses projetos aí que a gente está querendo propor. Antes de começar, deixa eu saber de vocês aí, quem que programa? Já programa. Pô, dá um joinha aí quem programa aí. Isso, Alan, Daniel, Rafael, galera toda programa. Tá bom. Tem uma galera, a maioria... De forma profissional que você está falando ou não? Não. Sabe programar, basicamente, tem um conceito. Okay. Sim. É isso. Em geral, eu acho que todo mundo aqui já tem um pouco de noção de programação. Poderia dizer isso, Mayara? Ou eu acho que em geral tem, né? A maioria? Sim, são ex-alunos e alunos atuais, assim. Tem uma galera que é Jedi, que já se formou. Então, assim, não tem ninguém, acho que do zero, não. Beleza. A mais do zero sou eu, tá? Não, duvido. Mas vamos fazer o seguinte, então. Chegando no final do material, a gente pode fazer uma simulação de invadir um código, juntos. Hands-on aqui na frente e já enfiar a mão na massa. Abrir a tela preta e ver acontecer, tá bom? Porque já que a gente tem uma galera técnica, então acho que a gente não pode sair desse tipo de conversa sem né, fazer alguma coisa ali, mexer mesmo e vivenciar um pouquinho na prática ali o que é segurança, fazer um ataque, e isso é uma coisa que eu faço em todas as minhas conversas. Mas eu pergunto antes só para entender como que tá a base ali de conhecimento. E quem não sabe nada de programação vai ser divertido mesmo assim, tá? Bora juntos. Cara, quem que é o Zé, né? Quem que sou eu, né? Então, tá aqui Zé Carlos, Zé Menezes. Eu vou me apresentar e vou apresentar um pessoal que está aqui comigo hoje, que é uma galera do meu time, tá? E também está aqui na live, e eu também vou apresentar eles. Mas eu comecei a desenvolver, eu comecei a trabalhar profissionalmente. Meu primeiro trabalho em uma empresa de tecnologia foi de 99 para 2000. De 99 para 2000 foi o bug do milênio. Bizarro, né, cara? Tinha um negócio chamado bug do milênio. Eu entrei na área, todo mundo tá falando um negócio do bug do milênio. Que porra é bug no milênio? Era isso, foi assim que eu entrei. Eu comecei meu trabalho. Maria. Tem uma galera aí que eu conheço, tá? E é isso, é nesse cenário que eu começo. Boa, Maria. Eu já hackeava em casa, com os modem velho e tal, não sei o que, era um autodidata, né? Na época não tinha YouTube, essas coisas, então eu era
muito curioso ali, então eu ficava hackeando já em casa ali, fazendo algumas coisas meio, né, brincando e tal, e tinha muita vontade de programar, queria muito programar, mas o que eu sabia, eu sabia muito pouco de programação, eu sabia mais era de mexer, rede, fazer uma parte mais, né, de infraestrutura, eu queria muito entender como conectava, como os sabe, eu queria muito do meu computador conectar em outro computador, era muito curioso. E aí você acaba sendo hacker, porque você é muito curioso, você acaba se aprofundando e mexendo e testando as coisas. E então eu entrei de 99 para 2000, comecei minha carreira trabalhando como na área de infraestrutura e trabalhando fazendo redes, e depois rapidamente comecei a trabalhar com segurança, protegendo a empresa, criando os firewalls da empresa, tudo da época. Meu primeiro emprego foi até um emprego que eu arrumei ali, foi até uma coisa que não se faz hoje, eu invadi os caras e mandei uma mensagenzinha lá, e os caras, pô, e foi meio assim, não se faz isso, foi muito errado, assim, hoje eu entendo, assim, o quão errado foi o que eu fiz, mas aí eu fui criando minha estrutura. Em alguns anos depois eu comecei a programar, fui programando e virei desenvolvedor, e eu queria muito programar. Como programei já hoje, assim, programo todas as linguagens, assim, já possíveis, assim, realmente hoje eu sou muito poliglota de desenvolvimento, de programação. Eu não tenho nenhuma linguagem que eu não saiba, que eu não consiga me virar bem. Ah, não, longe de ser um Mr. Robot, porque o Mr. Robot, ele ainda, além de ser hacker, ele ainda vive num mundo paralelo dele ali, que faz ele hackear a mente, né? Ele já hackeia a mente, o universo já está em outro nível. Mas é muito bom. E o filme, ó, inclusive, recomendo esse seriado. E aí isso me deu a oportunidade de trabalhar em grandes empresas. Trabalhei em muitas empresas, na HP, trabalhei na Serena Energia, trabalhei na GKO, que é uma empresa líder de mercado do segmento de logístico, na Petronect, tive empresas e fiz de tudo na minha carreira. Fui javeiro durante muitos anos. Eu sei que hoje em dia a galera pega mal, mas na minha época era maneira. A Java era a linguagem, inclusive revolucionou o planeta, o mundo, mudou muito. Acho que a gente chegou onde a gente chegou muito por causa da mentalidade open source do Java, né? Porque o Java foi a primeira linguagem multiplataforma open source. Hoje, Java tá velho. Então, assim, eu sou um pouquinho velho, é isso mesmo que eu quis que vocês entendessem. Hoje eu estou num momento onde eu sou fundador da Kensei, Cybersecurity, é uma empresa de cibersegurança, vou falar um pouquinho para vocês. Sou mentor, professor, e trabalho com projetos sociais, também vou falar um pouco disso. Sou dono de um clube de canoa havaiana, e remo, isso é uma coisa que eu faço. 5 horas da manhã eu levanto, vou para a praia de Botafogo, monto canoa, entro no mar todo dia. Isso é uma coisa que eu tenho uma paixão, é equilíbrio, né? Porque ficar só na tela preta, a gente não é sustentável, tá? Eu demorei para descobrir isso. Mas, assim, é impressionante o quanto a gente acha que ficar virando todas as noites a gente tá ganhando, e não. Ter equilíbrio, você consegue ser mais veloz. Você tem menos tempo ali, mas o tempo que você está dedicado é mais focado, tem mais qualidade quando você tem equilíbrio, saúde, tudo. Isso é uma coisa que eu demorei para aprender. E a Kensei, ela nasceu como uma empresa que tem um propósito muito interessante, que é um propósito de parar de sofrer tanto, entregando tanto para empresas que são extremamente tóxicas e extremamente poluídas e que têm propósitos fictícios e coisas que me decepcionaram na minha carreira profissional e a vontade de fazer uma coisa diferente. Então, é uma empresa de cibersegurança que é powered by social, ou seja, todo mundo que trabalha na nossa empresa vem de projeto social, a gente entrega para projeto social, a gente forma pessoas, treina pessoas, capacita pessoas através de comunidades e projetos, grupos, sempre de forma gratuita, e conectamos essa força de trabalho bonita e que a gente ama com empresas. E aí a gente dá o que as empresas e o mercado precisa, sem estar dentro delas e sendo contaminados e tratados do jeito que, infelizmente, as empresas hoje
tratam. Então a gente consegue ter um ambiente seguro, bom, feliz, onde a gente consegue fazer o que a gente gosta de fazer e faz isso de uma forma com propósito. Então essa é a ideia da Kensei, e parte disso é estar aqui com vocês hoje, tá? Conhecendo pessoas para a gente trazer e continuar fazendo esse ciclo. E aí hoje comigo aqui tá o Gilson. Fala aí, Gilson, dá um alô. E aí, pessoal, boa noite, Gilson aqui. O Gilson é do nosso laboratório de inovação comigo, ele também faz parte desse projeto, veio de projeto social, formado por mentorias, e está ali hoje dentro do nosso laboratório trabalhando com a gente. Ele é nosso Blue Team hoje, ele é o cara da defesa, ele é o cara que protege, defende, cria as estruturas de proteção e defesa, e monitoramento de SOC, tudo, desde as partes altamente tecnológicas até as partes muito burocráticas. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. A gente aqui também tem o Maurício Dias. Dá um alô aí, Maurício. Fala, pessoal. Boa noite. Maurício também Nosso Maurício, ele também é mentor, também é professor e também é desenvolvedor e líder, né? É nosso tech lead ali na parte de desenvolvimento, e a gente faz desenvolvimento de novas soluções, de inovações que a gente cria no nosso laboratório, para clientes e sempre secure by design. Então, cara, muito que pensa na parte de segurança e desenvolvimento de software, junto com o Cássio, que está por aí também. Opa, fala aí, pessoal. Esse é nosso time. E o Cássio ele cuida mais da parte de front-end, ele security by design, de front-end, então ele tem esse foco mais ali. Então, assim, bastante, não sei se vocês já ouviram de SAST, DAST, mas a gente vai falar mais para frente sobre isso, tá? Então, esses somos nós. Um pouquinho mais sobre mim. Esse é o pai de 3 filhas, minhas filhas maravilhosas, lindas, minha esposa, a Bela, tem mais um cachorro que agora a gente tinha um, agora tem 2, que eu resgatei lá da praia onde eu tenho o clube de canoa. Isso aqui é a gente no clube de canoa, eu aqui no clube de canoa, eu aqui conduzindo essa canoa de 2 pessoas, minha esposa lá na frente. Isso aqui é o nosso clube de canoa aqui, a gente sai todos os dias de manhã na praia de Botafogo. Isso aqui é eu e minha esposa competindo, a gente numa canoa de 2 pessoas aqui, a gente fazendo a competição. Tô eu e ela aqui. Pensei que estava competindo com ela. Não, estamos juntos. Brincadeira. Daqui a gente tá junto. Não dá pra competir com ela, não. Isso aí eu passo vergonha. Ela é muito braba, ela é muito, cara, uma pessoa incrível. E a gente tava competindo com outras pessoas de 2 canoas também, mas aqui a gente tá à frente da galera de uma, óbvio, e a gente na chegada aqui. Foram 35 quilômetros, quase 5 horas remando. Meu Deus! Ganhou uma pontual nessa prova. Foi, acho que, uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Haja abraço. Cara, foi difícil. Da exaustão, assim, no final. Foi. A gente teve passando. As pessoas chegaram na areia passando mal, assim, vomitando. Foi realmente uma coisa, uma superação. Foi uma coisa de maluca aí que a gente fez. E foi muito bom, mas a gente adora, e eu queria aproveitar nesse momento aqui e convidar vocês todos. No final eu vou colocar o link do nosso clube de canoa, e nosso clube de canoa, ele tem 2, ele é um clube de canoa e um projeto social. Então a gente, além de a gente dá aula de canoas todos os dias para todo mundo, para as pessoas que querem competir, que querem ter esse esporte, querem evoluir, mas a gente também, dentro do mesmo lugar, a gente faz o que a gente chama de canoa do bem. Qualquer um que quiser remar, pode remar. E a gente recebe muitos refugiados, imigrantes, e qualquer pessoa que hoje fala assim, eu quero remar, não quero pagar, não precisa, ou só quero experimentar, venha. Não precisa, assim, é zero, todo mundo é bem-vindo. Então eu quero que vocês todos possam vir remar, sem nenhum compromisso, venham, apareçam lá, remam, curtam e desfrutem desse ambiente aí que é nosso, tá bom? E então tá aí aberto para todo mundo, tá? Tô falando pra vocês, só mando o link depois para vocês aí no final, a gente tem um linkzinho. Bora lá, agora vamos direto ao ponto, vamos falar de cibersegurança, tá, galera? Cara, cibersegurança, quem aqui já estudou cibersegurança? Alguém? Não. Poucos. Eu já fiz um curso na Alura.
Já fez curso na Lura, ok, Tá. então alguma coisa você sabe. Tem mais uma pessoa, Christian, claro. Christian eu sei que já fez. Christian já fez comigo. Né? Pelo menos ali a gente fez umas 4 aulas lá, bem, né? E a gente conseguiu abordar bastante coisa. Então, assim, cibersegurança é uma área de proteção de dados, né? Proteção de dados, privacidade, para dar segurança para empresas e sociedade. Então, assim, é uma área de segurança, né? É uma área de proteção. E quando a gente fala de segurança, a gente fala segurança de quê? O que a gente está protegendo? Assim? Informação, né? Dados. É isso que a gente, no final das contas, é isso que a gente está informando. Só que tem um pouco mais do que isso, tá, em cibersegurança. Porque cibersegurança, ela está lidando com riscos. Ela está olhando para, assim, quais são os riscos. Eu e meu time, a gente tende a chegar para fazer um trabalho com uma empresa, e a gente precisa, primeira coisa, não é assim, tipo assim, dá para hackear esse aplicativo ou não, dá ficar procurando vulnerabilidade. Isso aí faz parte do trabalho. Mas mais importante do que isso é entender o que você faz, o que você vende, qual que é o seu negócio. E uma vez que você entende o que a pessoa faz, o que ela vende, qual que é o negócio, qual que é o propósito, aí você vai começar a tentar entender o que é core, né? Assim, o que é a joia que precisa ser protegida. Porque senão você começa a proteger a coisa errada. Senão a gente sai protegendo um monte de coisa, só que a gente não está protegendo o que é mais valioso. E aí a gente não está sendo eficiente, a gente não tá pegando os poucos recursos que a gente tem, que não são muitos, e colocando eles no lugar certo. Tá? Então isso é muito difícil em cibersegurança, e eu vejo que é o que as pessoas mais erram. Colocar os recursos escassos nos lugares certos. Porque a gente não tem recurso infinito, não tem tempo infinito, não tem hora infinita, e a gente está sendo atacado. Então a gente precisa ser muito inteligente no que a gente vai defender. Uma forma de olhar é o CIA Triad. O CIA Triad, ela nos guia, dá um jeito de olhar, que é para a gente tomar cuidado. A gente tem que entender que a gente tem alguns pilares ali que são importantes a gente olhar. Um é a confidencialidade. O que você tem de confidencial continua confidencial, ou seja, tem informação que você não quer que não quer que todo mundo tenha, sua, ou são coisas suas, protegidas. E é importante que você tenha essa confiança do que é confidencial seu, né, onde o que é seguro não está aberto. E a gente tem que entender o que é confidencialidade para aquela empresa e proteger confidencialidade. Integridade, ela é bem parecida com confidencialidade, mas a diferença não é de eu saber uma coisa que eu não deveria saber ou expor uma coisa que eu não deveria expor. Mas aquela informação, aquele dado, aquilo que eu preciso proteger, não foi corrompido. Então, assim, eu tenho que confiar naquela informação. Então, eu coloco a gente cria informação, mas você confia que aquela informação está correta. Se você perde a confiança na informação, poxa, é um problema absurdo, né? Se a informação não é confiável, toda a nossa sociedade, ou todo o processo, entendeu? Assim, o problema disso é muito crítico. Então, Então, no caso, seria garantir que a informação não foi alterada? Seria basicamente isso? No que cibersegurança seria isso? Isso, tipo, que alguém não teve acesso e alterou uma informação pela outra? Seria basicamente isso? Exatamente isso. De forma indevida, tá? Então, assim, pode alterar a informação? Pode. Mas não pode alterar uma informação indevidamente. Então, assim, é isso, entendeu? Eu tenho que confiar que aquela informação só foi mudada dentro das regras de que eu defino que ela possa ser mudada. Então, eu confio naquela informação. Imagina que você assina um contrato e amanhã aquele contrato mudou. E aí? Mas quem mudou aquele contrato? E você não sabe qual era a informação, entendeu? Como que muda uma informação e você não sabe se mudou, então você não confia mais em nenhum contrato. Imagina se qualquer contrato, a informação pudesse mudar depois que você assina aí.
É um problema, né? A gente não ia confiar em nenhum contrato. Então, assim, proteger a integridade é muito crítico. E é chato e difícil fazer isso. Porque aí é acesso, criptografia, sabe? É todo um trabalho que a gente tem que olhar e entender ali o que é integridade para cada empresa. Então é isso mesmo, João, você acertou. Assim, é garantir que a informação não foi alterada sem ser possível. Então, assim, eu tenho uma informação que é destinada somente a você, João, eu quero que ela só vá para você, eu preciso ter essa confidencialidade que eu mandei só para você, e eu preciso proteger isso, eu preciso garantir como cibersegurança que uma informação que foi destinada somente a uma pessoa, só vá para aquela pessoa. Isso é uma coisa. Depois, a integridade, que a informação que eu mandei chegou para você do jeito que eu mandei. Eu não mandei uma informação, chegou outra. E por último, a disponibilidade, que quando você precisa da informação, ela está lá. Porque também seria um risco, né, João? Imagina o seguinte, eu tenho uma informação que ela é muito crítica, ela é muito importante, e na hora que você precisa, ela não está lá. Você não consegue acessar, porque está indisponível, corrompida. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem. Então, assim, confidencialidade, um monte de tecnologias para proteger confidencialidade, de integridade, uma série de ações, processos e tecnologias para proteger a integridade, e disponibilidade também tem uma série de artefatos para a gente fazer essa tratativa de disponibilidade. Tá claro, vocês entenderam esses 3 pilares? Eles ficaram, são objetivos, assim, não é para ter erro, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, a gente em cibersegurança tem esse como tríade. A gente sabe que a gente é responsável por isso, e a gente é responsável por isso, e bom, tem que garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade. Obviamente, a gente tem muitos e muitos processos que ajudam a gente a entender, como eu falei, uma empresa e o que tem mais valor para essa empresa. Então, isso acho que é um papo para outro dia. Mas essa tríade eu queria que vocês todos conhecessem. Bora? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de hackers, tá? Então, assim, existem vários tipos de hackers, tá? A gente fala muito de hacker e a gente acha que hacker é uma pessoa do mal, e nem sempre, tá? Isso é um conceito errado. Um hacker ou uma hacker nem sempre é uma pessoa má. Pelo contrário, as pessoas que eu conheço mais bacanas e mais legais, que fazem mais bem, são hackers. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho esse conceito. Mas tem muitos tipos de hackers e por isso que fica confuso. Tem os hackers e as hackers, né, que a gente chama de white hat, chapéu branco. E o white hat somos o que nós somos aqui. São hackers que estão trabalhando de forma ética, que estão protegendo empresas, que estão protegendo sociedade, que estão trabalhando para o bem. Então, deixando as coisas que nós criamos, estão protegendo essas coisas que nós criamos. E é muito interessante, assim, só um adendo, assim, a gente fala muito de proteger, e eu vou fazer uma correção. Nem sempre o termo certo é proteger, assim, no trabalho do agente como hacker ético. A gente quer garantir que aquilo que foi feito para um propósito, ele sirva aquele propósito. Porque o que o hacker do mal faz? O hacker do mal é pegar uma coisa que foi feita para um propósito e usar ele para outro propósito. Isso é hackear. Então, a gente identificar que uma coisa foi feita para uma coisa e descobrir que ela consegue ser feita para outra coisa, a gente já hackeou aquele sistema. Então é isso, a gente tem que ter esse olhar ali para garantir que as coisas estão fazendo o que elas deveriam ser feitas e não estão sendo mal utilizadas ou desperdiçadas ou tendo consequências que a gente não foram essas que a gente tinha como intenção quando a gente fez. Isso acontece na sociedade inteira, tá? Leis, regras, financeiro, tributário, tudo a gente faz com uma boa intenção e é usado de várias formas que a gente não imaginou que deveriam ter sido feitas, não foram feitas para isso. E aí a gente fica, estamos sendo hackeados, estão manipulando a bolsa, não é que as coisas estão sendo hackeadas, é que quando a gente criou, a gente não testou elas muito bem, e elas permitem fazer outras coisas. Se elas permitem fazer outras coisas, é errado fazer outras coisas. Isso é tudo um conceito ético que a gente precisa entender. Então temos nós, hackers white hats. O black hat já é a pessoa criminosa
que essa pessoa, sim, ela é maliciosa, ela está querendo ganhar dinheiro, querendo extorquir pessoas. Tá? E aí, aquela coisa, né, como eu falei para você, poxa, eu sou uma pessoa excelente ali, eu sou um belo de uma pessoa profissional de cibersegurança, sabe, sei programar, sei hackear, mas faço isso pro bem, e descobri um bug numa empresa. E aí eu chego e mando para aquela empresa, olha, empresa, eu achei um bug aqui que permite roubar dinheiro da sua empresa. Mas eu sou uma pessoa boa, não vou roubar seu dinheiro. Me dá uma grana que eu te mostro como que você corrige. Isso é extorsão. Então você vê como sem querer a ética começa a ficar confusa. Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar e não sem querer, com boas intenções, acabar fazendo coisas ilegais e entender a ética é uma coisa que a gente deveria gastar, investir mais tempo para a gente entender essa linha tênue. E por isso que existe o Grey Hat. E o Grey Hat é geralmente quem opera na fronteira entre o bem e o mal. É uma pessoa que ainda tem... É uma pessoa que está fazendo muita coisa do bem, mas ali de vez em quando dá uma escapadinha e faz uma coisa do mal, ela está ainda com questões ali éticas e dificuldades, e é super compreensível, porque a gente realmente precisa ter mais debates sobre ética, proteção de dados, entender onde que são os limites da sociedade, isso é muito complexo, tá? A gente fala, os script kiddies, qualquer um, bug bounty, qualquer um pode falar, me interromper em qualquer minuto, instância, tá? Por favor, fiquem à vontade, tá? Programas de bug bounty valem, eu vou falar um pouco. Então, boa pergunta, né? Eu tava falando assim, você vai lá, acha um bug de uma empresa, fala, achei o bug de uma empresa, me paga e eu te mostro. Isso aí é extorsão, isso aí é, né? Isso aí eu tô chantageando a empresa. Você me dá o dinheiro, eu te mostro, se não me mostrar, tá vendo? Não se faz isso. Mas existem programas éticos para você fazer isso, que chamam bug bounties, é isso mesmo. E bug bounties são as empresas, elas pedem para você fazer isso. E elas te dão um contrato, elas fazem. Eu autorizo hackers éticos a me atacarem, encontrarem bugs, e se encontrarem, me mostrarem o papo. E isso é muito comum. Hoje no mercado de cibersegurança acontece muito, tem gente que é só focada em fazer isso, ganha bastante, é rentável, e você começa, obviamente, pequenininho, achando pequenos bugs, mas que ninguém quer pegar, que dá remunerações baixas, e vai subindo e consegue depois fazer disso uma carreira. Tem muito bug bounty mesmo, e é bem legal, é bem bacana, eu até incentivo, assim, quem está entrando na área, depois achar uns caminhos desses de bug bounty. O Script Kiddies, essa galera aqui é a maioria de nós. E o que é a maioria de nós? A maioria das pessoas que estão começando a ser curiosos por cibersegurança, e a primeira coisa que a gente faz, quando a gente começa a ser curioso, começa a assistir um monte de canal de YouTube, que fala, está nesse programa aqui que você roda ele e ele derruba o site. Aí você sabe que tem um sitezinho que você roda ele e derruba o site. Aí, esse programa aqui, ele cria uma página fake. Esse programa aqui faz isso. Aí você aprende um monte de programinhas que você roda eles fazem isso. Então é isso que você no final das contas. Você não sabe hackear, você sabe rodar um monte de programinhas. E o problema disso, dos script kiddies, é que eles são muito perigosos. Porque eles estão rodando esses programas e estão, de fato, atacando a galera, e a gente está sendo atacado por script kiddies. E eles são perigosos, porque eles estão baixando um monte de programa, estão instalando lá os negócios, tem esses softwares, são galera curiosa pra caramba, e ataca, e invade, e faz estrago. E acontece. Então, assim, tem muita galera que ainda está na etapa de script kidding. O problema, assim, o maior perigo em ser um script kidding é que você está rodando esses programas, mas você ainda não... por você ainda não saber tecnologia a fundo e saber ser uma pessoa de cibersegurança, você deixa rastros muito fáceis, você vai ser pego e tá lascado. Vai se lascar. Exatamente. Você acha que tá invisível, acha que tá anônimo, mas olha, se você acha que tá invisível e anônimo, você já se lascou.
como diz o Cássio, né, o malandro acha que o ruim do malandro é que acha que só a mãe dele faz filho malandro, né? E, né, Cássio, você falou hoje, a gente estava conversando Exato, isso aí. E aí essa galera se dá mal, e assim, eu já atuando como head, como diretor de cibersegurança, como líder, já pegamos muitos dessa galera e é foda, acontece. Mas, super normal, os script keys estão para tudo que é lado, se liga um firewall, você começa a se mostrar, você entra numa Wi-Fi, tá cheio de script. Hacktivistas estão entre ali né, essa galera aqui mais grey hat, aqui o script kill aqui, são pessoas que fazem hacking por ativismo, né, fazem hacker porque quer, sei lá, defende, quer fazer alguma mudança, tem alguma ideologia muito forte que a sustenta e a motiva a fazer ataques. E essa galera é muito bem organizada, existem grupos muito, vocês conhecem o Anonymous, né, eu acho que já ouviram falar, e esse é um deles, mas existem muitos grupos de hacktivismo que atuam no mundo inteiro, principalmente conflitos como, né, Ucrânia na Rússia, Israel e Palestina, no próprio Brasil teve muito, e no mundo inteiro você tem grupos que se reúnem para fazer isso. Em hacktivismos você encontra pessoas que são muito avançadas mas a maioria é script keys. Então isso é muito perigoso quando você entra num grupo de hacktivismo ou num grupo. Pode falar, Alan. Ô José, aquele pessoal que hackeia pessoas que ficam dando golpes na internet. Eu não sei se tem o nome. Eles são hacktivistas? Hackeiam pessoas que dão golpe na internet. Maravilhoso. Deixa eu... porque tem aqueles grupos indianos, paquistaneses, que eles realmente formam empresas gigantescas que o objetivo deles é só dar golpe em pessoas, tipo, em americanos, europeus. E aí teve uma galera que começou a hackear esse pessoal e expor na internet. Eles são hacktivistas? É uma boa pergunta, sabe, que eu conheço esses grupos, eu vejo, eu tô vendo, é uma galera muito nova, acho que não tem um nome para isso, mas eu acredito que eles estão mais próximos de ser hacktivistas, porque, como, assim, grande parte dos, assim, os anônimos, por exemplo, eles se reúnem e fazem ações coordenadas contra pessoas que fazem pedofilias, por exemplo, pessoas que fazem, sabe, então eles realmente têm. Inclusive, eu acho que uma das maiores éticas hackers é contra esse tipo de coisa. Então, assim, às vezes hackers se juntam para combater crimes e pessoas, para proteger assim, a sociedade. Nesse caso, como o intuito dessas pessoas é proteger de alguma forma a sociedade, seria um hacktivismo. Agora, para mim, fica meio que assim, será que o intuito é proteger a sociedade ou é ganhar dinheiro fazendo, né, ganhar dinheiro com publicidade, ganhar dinheiro com redes sociais, entendeu? Então fica meio assim, onde que está a ética ali, né? Será que é de fato? Será que não é? Entendeu? Mas não sei onde encaixar. Mas assim, é isso. É uma boa. Essa é ótima, porque a gente estava falando hoje de um ataque que teve numa empresa, não posso mencionar o nome, mas uma empresa enorme que eu trabalhei, e ela foi atacada por golpistas que fizeram uma página fake, criaram um grupo de WhatsApp super bem estruturado, com a campanha, como você sabe, aquelas coisas que você acompanha, e você, entra aí e tal, e você entra na campanha, e a gente vai fazer, e assim, eles estavam pegando uma galera e levando para esse, e tinha um exército de pessoas, tinha call center, tinha equipe de comunicação, os hackers eram muito bem estruturados, tinham páginas, tinham WhatsApp, tinham comunicadores, tinham pessoas conversando para tentar dar o golpe de vender um produto que não existia. A gente descobriu, a gente percebeu, e aí a gente chamou uns hackers éticos meio underground, que trabalham com a gente de vez em quando, o tal do Chewbacca, e falou, Chewbacca, nos ajuda aí. O cara, nunca vi a cara dele, só conheço ele pelo nick, mas eu já tinha trabalhado com ele algumas vezes, e ele falou, Zé, eu falei, o quanto de autorização eu tenho, e a gente deu, você pode ir onde você quiser, vai embora. E aí essa pessoa, ele hackeou os hackers,
É basicamente isso que aconteceu. Ele hackeou os hackers, os golpistas, e mandou ver. Fala aí, Christian. Não, ele deve ter virado pra você e falado, não, posso ir até onde? Ah, tá, me dá 15 minutos, já volto. Rapidinho. Não, foi muito rápido. Não, foi muito rápido. Absurdo, era muito absurdo. E é sempre bonito de ver, assim, porque ele entrou no grupo e a primeira coisa que ele fez foi começar a fazer uma engenharia social. Aham. E a engenharia social dele, assim, cara, impressionante, assim, porque até eu tava falando assim, cara, não pode ser, cara. Pô, o cara tava conversando, cara, tipo assim, eu ia cair, aí ele foi, se fez de vítima, se mostrou uma presa muito fácil, fez os golpistas, meu, você via do outro lado, você sentia os golpistas assim, cara, o homem tá muito bem, e o cara se fez assim muito de vítima, coitado, caindo fácil, e na verdade ele tava armando uma arapuca pra hackear os caras, e aí, tipo, aí ele fez lá um lance, que os caras mandam o link, ele mandou, mas o link não tá funcionando, mandou de volta, o cara clicou, ele... Nossa! E aí foi meio que assim, aí ele entrou, pegou e tal, e no dia seguinte ele traz um dossiê pra gente com, tipo, todos os dados de todos os envolvidos, nome da família inteira, foto da câmera das pessoas, endereço, telefones, tudo. IP, cara, tudo, é muita coisa. Ele se divertiu. Imagina. O cara ganha pra se divertir. Esse se divertiu muito. Imagina. A gente pega esse dossiê, manda para o jurídico manda para a Polícia Federal, e no dia seguinte alguém recebe um bom dia, 5 horas da manhã, lá na porta, lá, a porta cai, derrubada a porta de alguém aí com um monte de agente federal. E é isso aí, né? E tudo então, assim, então, assim, é isso. E acontece. É muito comum script kiddies terem suas portas arrebentadas pela Polícia Federal. Então, gente, saibam o que vocês estão fazendo, isso é muito importante. E por último, a gente vai falar do Nation State. Nation State é o novo perímetro dos hackers mundiais aqui, né? Alan, fala aí. Saiu de novo. É que surgiu uma dúvida com esse caso. Tipo, não é crime o Chewbacca também ter invadido o pessoal? Cara, não, ele tinha autorização da empresa para usar os meios da empresa para coletar os dados todos da empresa, então ele tinha toda a autorização de agir em nossa defesa. Ele não roubou, não quebrou, não fez nada. Ele só coletou evidências. Nos deu as evidências e a gente transferiu essas evidências para a Polícia Federal ali, mostrando as evidências. Então, assim, existe um acordo de contrato onde a gente, como empresa, pode se proteger e tem, assim, tem um contrato que dá direito legal para um agente, assim, agir em nosso nome ali para fazer essa proteção. E a gente acaba não expondo também o nome dessa pessoa. Então, assim, sim, em alguns aspectos pode ser que ele tenha conseguido entrar no computador da pessoa, pode não ser tão legal, mas a gente não expõe a pessoa também. Tem um trabalho também, onde a gente fala ali que existe muita linha tênue, e assim, é tênue, mas a gente precisa sempre garantir. Cara, peca pelo excesso da ética. Tome muito cuidado, e nesse momento a gente precisava proteger a nossa empresa, que estava sendo atacada, estava sendo invadida, tinha riscos reais para os nossos clientes, que estavam sendo roubados, e nós precisávamos fazer alguma coisa. Mas assim, é nesse tipo de limite. Agora, um limite assim, eu estou recebendo um scan de um script kiddie na minha página web. Hacker, invade esse cara? Não vou fazer isso, jamais. Então, assim, tem que ter muita ética e muita consciência sobre esse tipo de ação mesmo. O Nation States, aqui só para terminar, não sei se vocês já ouviram falar, mas basicamente são os exércitos, né? Os exércitos do mundo inteiro, né? O exército brasileiro, o exército americano, o exército de Israel, o exército da Síria, o exército do Irã, o exército de todos os países hoje tem uma área de cibersegurança que faz defesa e ataque, e espionagem e contra-espionagem.
Então, não existe exército no mundo hoje que a gente tem marinha, aeronáutica, né, infantaria e tem cibersegurança. Então, e nation states, saiu umas perguntas aqui. Quinto domingo falar sobre isso. Boa. Legal. Quinto domingo, boa dica. Tá acontecendo assim que, assim, em geral, isso aí são guerras de governos, né? Mas existem governos que estão em guerra e usam essas suas áreas de cibersegurança muito poderosas, com uma capacidade muito grande e com poder do Estado. Então, imagina, eu tenho acesso a um Chewbacca, imagina o cara tem e uma ética um pouco menor, por quê? Porque ele está em guerra e ele precisa de dinheiro. E aí usam nation states para invadir, não governos, para invadir pessoas de outros países, que no brasileiro, para dar golpe em brasileiro ou pessoas de qualquer país vulnerável, para conseguir dar golpe, para poder arrecadar dinheiro, para poder financiar a guerra. Então é nisso que a gente está vendo. A gente está vendo setores de golpes e ataques a empresas, ransomware e tal, não como ataque, não porque quer atacar aquela empresa, não porque nem é um hacker, é um governo que está precisando de dinheiro para poder financiar a guerra. E isso está acontecendo bastante, cada vez mais, e está levando o tipo de cenário mundial de cibersegurança para um lugar assustador. Porque aí o tipo de recursos, o tipo de máquina e o tipo de poder que essa galera tem é muito graça. E aí o tipo de ataque são ataques que ganham nomes, é APT, né, Advanced, já são, é outro nível de tecnologia e de infraestrutura para ataques. Tá? Então esses são os... a China acaba de adquirir no mundo de cibersegurança, acaba de adquirir o maior status possível de capacidade de guerra cibernética existente. Poucos, assim, era os Estados Unidos, Israel tinham isso, e agora a China também tem. Então, os três hoje que são nesse nível de capacidade. Coreia do Norte, os caras têm muito, hackeia muito, mas eles, assim, não tem esse nível. Então, os três são os mais bizarros hoje, essa galera. E a China acabou de entrar nesse grupo. Dúvidas, galera? Falamos sobre um monte de hackers, de tipos de hacker, mas é aqui, ó, é nessa galera, White Hat, que a gente quer estar, é aqui que a gente consegue fazer uma carreira, é aqui que a gente consegue aprimorar a sociedade, é aqui que a gente consegue melhorar, nos melhorar, criar abundância, fazer um mundo melhor mesmo, tá? É aqui onde a gente realmente atua. E como eu disse aqui, a gente se preocupa em olhar para a sociedade de uma forma bonita, que é, poxa, as coisas que foram feitas com uma boa intenção, vamos garantir que aquilo não seja usado para uma má intenção. Olha que interessante, olha que legal. E como que eu faço isso? Então, quando a gente entra numa empresa, a galera tá fazendo um monte de coisa só pensando, pô, isso aqui vai fazer isso, aqui vai... E a gente é o chato que fala assim, mas você não pensou que isso é isso que você quer que faça isso? Na verdade, tem uma contraconsequência que se você não se preocupar, você fez para isso, mas ela vai ser usada para muito outros. Porra, é mesmo, não pensei. Tem que ter alguém lá que se preocupa, porque se não se preocupar, a gente deixa para resolver depois. E deixar para resolver depois é o problema que a gente está na humanidade agora, que está tudo sendo, né? E aí é um mercado de trilhões de dólares aí que gasto e desperdício. Ó, Gilson, eu vou falar aqui como que é o dia de um Gilson, né? Como que é um dia típico do Gilson como um analista de cibersegurança, uma pessoa de Blue Team. Fala aí, Gilson, mais ou menos isso, né? Bom, pessoal, como meu áudio tá bom? Tá bom, acho que imagino. Ótimo. Perfeito. Então, pessoal, a parte de cibersegurança, né, de analista como cibersegurança, a gente tem diversas responsabilidades, né? Vai bem além do técnico, né? Mas começando pela parte técnica, né? A gente investiga a vulnerabilidade nos sistemas, tá? A gente faz simulações de ataques, né? A gente gera relatórios desses ataques que nós fizemos. Nós fazemos revisão de acesso, tá? Revisão de acessos
tem um grupo de usuários que está com uma permissão a mais para acessar o computador tal, né? E aí a gente precisa revisar isso. Banco de dados, a gente precisa revisar também acesso ao banco de dados. Revisão de controle de acesso de rede também. Quais são os computadores que têm acesso à minha rede, às minhas sub-redes, tá? Então, de manhã, né, baseado, geralmente, qual a minha rotina como analista de cibersegurança, tá? Eu geralmente abro a nossa plataforma de eventos, a gente vejo quais são os eventos que nós tivemos nas últimas 24 horas, e vou analisando, vou olhando os computadores que enviaram os eventos, vejo se esse evento aqui, ele indica algum potencial que possa comprometer o nosso ambiente. Eu vou lá, investigo, vejo quais foram os logs, né, o logs em português aqui é relatório, né. Vejo quais foram os relatórios enviados por cada um dos eventos, analiso qual foi o computador que enviou, quais foram os dados que foram transmitidos, o que mudou. Foi um arquivo que mudou? Lembra que a gente falou da tríade da agorinha, né, de integridade? Eu posso ver se teve algum arquivo que é crítico do sistema, que teve uma mudança nos dados dele, na informação. Se teve mudou uma informação, por que mudou? Quem foi que fez essa mudança? Então, a gente faz esse tipo de investigação, tá? Simulação de ataque, a gente faz pen testing, faz web application test, pen test de aplicação web, para ver se tem alguma susceptibilidade a SQL injection, a cross-site scripting, a HTML injection, host injection. Então, a gente faz esse tipo de ataque, né, e traz o relatório, tá? E aí a parte que é burocrática, a parte que é considerada chata, né, a parte que você precisa conversar, né, com o pessoal de TI, com os developers, né, com os devs, né, precisa ver a parte legal do negócio, né. Como a gente viu anteriormente, cibersegurança tem muito essa parte de legalidade. Então, eu tenho que ver como é que estão os dados do meu cliente, né? Ou melhor, os dados dos clientes da empresa, tá? Eles são clientes da onde? São do Brasil, então a gente tem que ver se está em concordância com a LGPD, né? Se tem cliente da Europa aqui no Brasil, a gente tem que ver as leis de dados da Europa, que é a GDPR, né? Então, cibersegurança, tanto a parte técnica quanto a parte burocrática, chata. O cibersegurança, ele vai fazer com que o negócio ele viva no ambiente cibernético. Ele garante a funcionalidade do negócio da empresa em um ambiente cibernético, tá? Então, resumindo da minha rotina, basicamente, olho os eventos, vejo se teve alguma coisa fora comum, né? Esses dias mesmo, a gente estava analisando um computador da empresa e tinha um arquivo meio estranho numa pasta que não deveria estar. A gente foi lá, investigou, olhou, aí descobriu, não, esse arquivo aqui é benigno, não tem problema nenhum, não. Passamos para o próximo. E é assim que acontece, né? Tanto com computadores pessoais, para analisar, tem algum indício de malware nesse computador, né? Ou se for um servidor web, tá tendo algum safadinho na internet que está escaneando a minha estrutura, né? Que a gente chama de ataque de reconhecimento, que acontece demais na internet. Se você abrir um servidor hoje, deixar ele aberto, público, e você começar a analisar todas as requisições que estão batendo no seu computador, você vai ver várias requisições tentando acessar a diretórios diferentes do seu computador, daquela máquina, né? E aí, como é que, se for uma estrutura crítica, aí compromete a parte da confidencialidade. Se o cara que estiver fazendo esse ataque começar a ter acesso a coisas que não devia, tá comprometendo a infraestrutura daquela máquina. E da empresa, consigo também. Bom, basicamente é isso, pessoal, da minha rotina. Dúvidas aí para o Gilson, galera? Cara, sensacional, Gilson. Obrigado, cara. No caso, vocês avaliam essa infraestrutura somente na intranet ou vocês também, sei lá, tem serviços de cloud, vocês têm que avaliar as rotas, em caso a cibersegurança da cloud, como que funciona isso? Vocês utilizam on-premises locais, né? Bom, então aí depende da estrutura da empresa, né? Sim, a gente faz análise de cloud, tá? Como toda cloud, ela tem sub-redes, ela tem que ter o controle de acesso, principalmente cloud.
atualmente, a maior parte das empresas, startups, quando querem começar um negócio, já bota na cloud. Porque a cloud, ela barateia custos, ela é acessível. Então, muitas empresas, startups, querem começar na cloud. Mas aí, quando você entra na cloud, a primeira cloud é a internet. Né? Você está acessando ela pela internet. Então, quando você tem essa estrutura em cloud, né, é necessário fazer controle de acesso, que é a parte que é meio burocrática. Quais são os usuários que estão tendo acesso a essa cloud? Quais são os serviços que a gente utiliza na cloud? Tá? Entrando nessa parte de governança, que não é mais tanto a parte técnica, parte de orçamento. Alguém que trabalha com cibersegurança, ele também tem que ver essa parte de orçamento. Tem que fazer os cálculos, ver se compensa mais fazer uma migração, por exemplo. Eu tenho uma empresa, ela tem um servidorzinho local, mas ela quer migrar para a cloud. Tem que fazer os cálculos de orçamento. Será que vai trazer mais benefícios ou prejuízo? Tá? Você falou da intranet, né? Se a empresa se for uma empresa física com grandes servidores, é necessário fazer esse tipo de análise, de scan, nos computadores locais. Como é que a gente faz isso? Né? Quais são as ferramentas que nós temos? Nós temos detecção de intruso, prevenção de intruso. Mais importante do que isso, né, que hoje é um dos maiores males que está acontecendo nas empresas, que é engenharia social. Né? Então, treinamento do pessoal para saber responder à engenharia social, identificar possíveis tentativas de ataque, seja por e-mail, por WhatsApp, por ligação, ou até acessos indevidos nas empresas. A parte de cibersegurança, ela tem muito isso. Tipo, tem a parte técnica, ela é importante, tanto é que ela trabalha na parte do ambiente cibernético, mas ser capaz de manter o funcionamento do negócio, que é o ponto principal. Então, você saber manter... O técnico, ele é uma ferramenta para você manter o negócio funcionando. Se você só proteger com o técnico e não focar na parte burocrática, o seu trabalho de cibersegurança não está indo bem. Então, revisar acesso, fazer inventário, que é importantíssimo. Tá? O que é inventário, Gilson? Saber quantos computadores tem na empresa, quantos celulares, tá? Saber qual é o modelo, quais são os sistemas operacionais que estão rodando em cada um deles. Porque se sai uma vulnerabilidade num sistema operacional, tá? Já tem que fazer um patch, tem que atualizar logo, tem que ver vai que é uma vulnerabilidade, dependendo do nível da vulnerabilidade, claro, ver a viabilidade de fazer aquela atualização, né? E assim vai. É um trabalho muito, muito detalhista, que é feito com bastante cautela e é necessário muita experiência para poder executar. Por que a experiência? Por que essa experiência é necessária? Para você entender o modelo de negócio. Então, se eu quero, por exemplo, eu vou trabalhar como cibersegurança no banco, é diferente se eu estou trabalhando como analista de cibersegurança em uma empresa, sei lá, de e-commerce, por exemplo. É totalmente diferente. Então, você precisa entender aquele modelo de negócio. É isso. Gilson, eu vou te interromper porque você vai embora, porque você é um cara que faz um bilhão de coisas e eu acho que era isso que eu queria até para a galera entender, né, Gilson? Mas eu pretendo, João. Coisa. Fala aí. Deu João. Conseguiu? É isso, cara. Cloud, claro, tem que olhar a cloud, tem que revisar a cloud, tem que olhar todo o ambiente de cloud, tem que ver quais furos estão lá. E se eu olhar para a cloud, vou achar furos. Se eu olhar para a rede, vou achar furos. Se eu achar para os processos de e-mail, vou achar furos. Se eu olhar para a forma que as pessoas estão guardando seus documentos, enviando os documentos, vou achar furos. Se eu olhar para o processo que as pessoas estão dando acesso e tirando acesso, vou achar... Ou qualquer lugar que eu olhar, eu vou achar furo. E é muitos lugares. A quantidade de lugares, de camadas, a gente chama de superfícies, né, de perímetros que podem, é absurda. A gente começa aqui, eu vou começar a falar infinito. Cara, acesso indevido físico. Né, e é isso, phishing, tudo. Então, assim, a quantidade de trabalho que o Gilson é exposto é muito grande. E aí onde vem muito um trabalho de junto com o Gilson, fazer essa análise da empresa e aonde que a gente vai apontar nosso canhão naquele momento. Porque onde a gente olhar, a gente vai achar e vai ter que defender. Então, recursos são limitados. Então, isso é um desafio muito grande de cibersegurança. Mas é isso, viu?
O dia de uma pessoa. Cara, é isso, cara. É isso. O Gilson fala, uma parte chata. Cara, galera, desculpa, mas assim, se vocês não entenderam ainda, trabalhar para empresas não é só. É isso, entendeu? E não entendam isso como uma coisa ruim. Entendam isso como uma coisa boa, faz parte. Não existe nenhuma empresa que você vai trabalhar num escritório que não vai ter relatório, entendeu? Ponto. Assim, a gente vai ter que entender isso como uma parte natural das coisas e não ver isso como uma coisa que, putz, vai ter que ver relatório. Não, vai ter que fazer relatório, vai ter que fazer planilha, isso não tem área, não tem lugar nenhum, se você vai trabalhar, você vai mexer com essa, vai mandar e-mail, vai fazer reunião. Isso tudo faz parte de qualquer, sendo programador ou sendo área de cibersegurança, né? Concordam? Concordo, né? Isso é bom que vocês concordem, senão relatório salva a vida. Mas na hora de fazer, ninguém quer, né? Então é isso mesmo. Aí eu acho que isso bate muito, assim, para completar aqui, eu quero ir já indo mais para o final, que a gente já está batendo 8 horas, e dividir aqui, né? Tipo assim, onde a maioria das pessoas estão, assim, eu acho que a gente entra bastante como técnicos, eu acho que a gente tem muito mais emprego técnicos, é onde tem mais demanda de pessoas, onde tem a maioria das pessoas e a maioria dos empregos são técnicos, e a gente está fazendo analistas de SOC. SOC é um central de operação de cibersegurança. Me perguntaram outro dia, mas e se aconteceu um alerta, uma invasão de madrugada? Tá todo mundo dormindo. É para isso que serve um SOC, entendeu? É um lugar que faz uma central de monitoramento para a gente ficar tendo pessoas olhando para várias empresas 24 horas, para a gente poder estar operando. No nosso caso, a gente usa software, soluções que mandam os alertas para a gente de madrugada e é capaz de a gente receba aqui o Gilson configura o negócio e fala que aquele ativo, que é um arquivo, que é altamente confidencial, não sei o quê, teve um acesso 3 horas da manhã, foi deletado, eu vou receber um alerta. Gilson, e aí eu já olho e falo assim, aí o Gilson vai lá, vai fazer análise, a gente vai fazer forense, a gente, olhar, investigar, né, especialistas, o João fez essa pergunta, né, já olhando mais para cloud mesmo, entendendo cloud, arquitetura cloud, como que está essa cloud. O Gilson falou muito de gestão de orçamento. Lembra que a gente falou que um dos 3 pilares da tríade é disponibilidade. Então, eu tenho que garantir que as máquinas estão disponíveis. Mas garantir que é muito fácil garantir que uma máquina é disponível. Põe uma máquina infinita lá do lado da outra, então vai ter que ser disponível, vai ter que ser viável. Então, garantir disponibilidade, que é uma responsabilidade do Gilson, é uma responsabilidade nossa, do Maurício, do Cássio, nosso cibersegurança, ele tem que analisar custo. Quanto custa para eu garantir que isso aqui vai estar disponível? Né? Se atacar um DDoS aqui, ele aguenta? Quanto que aguenta? Mas às vezes é mais caro defender do que o valor do ativo. E aí isso é mais caro para... Eu não vou gastar R$10 para proteger R$1. Faz sentido? Entendeu? Então, você tem R$1, você gastaria 10 para... Não faz sentido, né? Então, assim, isso é muito complexo. E aí tem a parte de gestão, que já é um cargo mais de lideranças, de gestores, que está olhando para o negócio, está olhando para a estratégia, está tentando fazer sentido, sabe? Mesmo, assim, aonde que encaixa, qual que é o caminho que o negócio está precisando ir, para onde que ele quer ir, e como que cibersegurança vai ajudar isso. Então, assim, a empresa, o negócio quer crescer, quer ir para o internet, qual que é o maior objetivo, quais são os riscos, aonde que a gente está olhando, para onde que a empresa está fazendo, e como que a gente conecta a cibersegurança, as áreas, para fazer sentido, para que isso impulsione, para que isso faça sentido. Porque se você não faz isso bem feito, como eu disse, você está gastando dinheiro para proteger coisas que às vezes não faz sentido, ou mais dinheiro do que vale o negócio, e aí vira um problema. Então, nem tudo a gente pode e deve defender, e a gente está sempre em desvantagem. Na área de cibersegurança, a gente diz o seguinte, eu tenho que proteger tudo, o hacker só tem que achar um erro. Né? Então, assim, o hacker tem que achar um, eu tenho que ver todos, entendeu? Então, isso é um problema. Isso aqui é um relatório interessante, né? A gente está falando de mais de 300 mil vagas faltando no mercado. E essa é uma informação da Abranet, que inclusive eu trago aqui, ela fala assim, né? Como o programa do Hackers do Bem foi criado para tentar
Então aqui já forma 30 mil, mirando esses 300 mil aqui de deficiência que tem. O Gilson chegou a participar, é muito fraco esse evento, né, ele chegou a entender. O Gilson é um cara que faz 5 faculdades ao mesmo tempo, faz aula de inglês, japonês, francês, estuda todos os cursos de cibersegurança, ele tem alguma cápsula do tempo ali, não sei o que ele faz. Eu, o Cássio, a galera, a gente tenta descobrir, mas não hackeamos isso que o Gilson faz aí. Mas você estava falando, né, Gilson, não é muito bom ali, infelizmente, assim, conteúdo bem raso ainda, então você vê que ainda vai ficar uma deficiência muito grande aí para o mercado, mas já está trazendo, eu acho que já é um passo no sentido certo. Acho que nosso governo sempre, eu tenho muito orgulho do Brasil, do nosso governo, eu acho que a gente, em geral, a gente tenta sempre, se esforça, a gente está indo. O HackerSec, ele faz aqui, 5 mil de salário inicial, cuidado com essa informação, tá, eu não quero que ninguém entenda errado essa informação, vamos olhar para o dado. HackerSec, ele fala aqui que o estágio está em média de R$1.000 a R$2.000, eu acho que isso aqui está bem coerente para a galera de estágio mesmo, está entrando. Está falando que aqui analistas de cibersegurança júniors vão de 3.000 a 5.000. Na prática, eu estou vendo júniors ficarem até 3.500, não até 5.000. Eu acho que mudou um pouco, não sei se isso aqui é mas não é um salário ruim, tá? Para ser júnior. Plenos de 6 a 8. José, eu ia até fazer uma pergunta rapidinho. Vou falar. Poder cortar rapidinho. Aí tem estágio, né? Estágio de cibersegurança, analista de cibersegurança júnior. Eu ia fazer uma pergunta dessa, porque eu já vi algumas vagas de cibersegurança e parece que você tem que ter um conhecimento, além do, vamos dizer assim, para você pegar um estágio em desenvolvedor, um júnior em desenvolvedor. Você acha que tem que, você com essa experiência na área, você acha que tem que passar por outros, ter uma experiência assim como desenvolvedor, ou em TI no geral, para você poder entrar nessa área de cibersegurança, ou só de você fazer uma faculdade, você consegue um estágio de cibersegurança estudando ali as coisas específicas, sem ter nenhuma experiência com desenvolvimento, experiência profissional, né, que eu tô falando, com desenvolvimento, nem nada. Perfeito. Eu acho que programas de estágio, eles são programas que estão lá para capacitar. Eu acho que ter uma formação sem experiência é o suficiente. Eu adoraria ter estagiários que estão se formando para a gente começar, porque a formação é uma boa bagagem para você começar a ser capacitado. Ter feito um curso de desenvolvimento já é o suficiente. Eu acho que, assim, ter feito alguma coisa por conta própria, mas sem experiência prática, é o que a gente fala em estágio. Estágio é o seguinte, já tem estudo, já fez cursos, ou já fez formações, mas não tem experiência prática. E aí, para isso que serve o estágio, para dar a oportunidade de você começar a ter experiência prática. E pronto, assim, então acho que assim, estágio é isso. Você não tem que ter tido experiência, não precisa ter larga experiência. Se alguém está falando, você tem que já ter uma bagagem para fazer estágio, perdeu o propósito. O que é estágio? Não faz sentido. Que tem empresas que fazem isso? Eu já vi várias que fazem isso. Muitas, mas não é esse o intuito. Tem muitas empresas que dão estágio corretamente, e nós aqui fazemos estágios de forma bem honesta, bem bacana. A gente também nos nossos projetos sociais. Então, formações de cursos e trilhas que nem vocês fizeram é o suficiente para fazer um estágio com a gente. Tá? Obviamente, a gente é limitado, porque a gente é bem pequenininho, então a gente não consegue absorver muito, mas a gente, conforme a gente for evoluindo, a gente está junto nessa, tá, galera? Mas sim, tem estágio, galera, tem bastante estágio, faça um curso, tal, vai. Analistas júniores, tem salários... Eu acho que assim, se você está falando de R$2.000 a R$3.500 hoje no Brasil para ser um júnior, não é uma coisa muito ruim. Infelizmente, eu acho que alguns anos atrás a coisa estava melhor, deu uma piorada nos últimos anos, mas não acho que é ruim, eu acho que tá brincando. Pleno, a gente está falando ali já 2 anos, 3 anos de experiência, você já está começando a estar tirando seus 6, sério, muito bom. Sêniors, cara, batem 15 tranquilo, tá? Sêniors batem 15 tranquilo, isso aqui, esses dois aqui que estão, esse aqui tá certo, sênior, coordenador, gerente tá certo, mas aqui, júnior e pleno, que é um pouco, eu acho que se força um pouco a barra aqui, tô vendo muito pouco júnior com 5.000, tá? Eu acho que aqui eles forçaram um pouquinho a barra, mas não são salários ruins não, tá?
Eu acho que depende muito também do porte da empresa e de onde você mora, e da sua formação, né? Porque se você saiu, né? Mas é isso. Fala aí, meu Deus. Eu tô comentando com o Gilson, que ele tava falando sobre vibe coding, que, meu irmão, se eu pego uma base de código, e inclusive já tomei esporro do Fino por causa disso, porque eu já fiz isso também, então eu tive que aprender na marra tomando esporro, que de não codar usando o chat GPT para criar código. Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas falando sobre vibe coding, né? Falando sobre salários, cara, é bem isso mesmo. O mercado tá bem tentado a isso aí. O Júnior tá ganhando até no máximo ali 5, o Júnior 3 da vida. Os 4.500 a 4.500 a 5. O pleno, eu acho que já vai um pouco mais além. Eu acho que já vai uns 8 a 10, talvez ali. E o resto do céu é o limite, né? Famoso. Desculpa te interromper, fala aí, Cristian. Não, é isso mesmo. Assim, como eu disse, né? Você tem. O funil vai apertando, né? Os salários tem os salários maiores, médios, e aqui você tem bastante, e vai apertando, vai ficando um pouco mais difícil, mas nesse cenário aqui, mesmo assim, eu acho que se você está navegando aqui no meio, você já está muito bem para a sociedade brasileira, demais. Vou falar para vocês que nos últimos anos o mercado de tecnologia, programação e cibersegurança deixou de ser aquele mercado onde nunca ninguém ficava desempregado, era só saber o básico, que você tinha trabalho à vontade qualquer hora. Eu vivi isso a maior parte da minha vida. Você fazia assim, tinha 200 empresas querendo te pegar, não é mais isso, mas mesmo assim, mesmo não sendo essa abundância de emprego maluco que estava antes, mesmo sendo um pouco mais difícil, sendo um pouco, sabe, mesmo assim, comparado a todas as outras profissões, cibersegurança e tecnologia e programação ainda é muito melhor. Em tempos difíceis, a gente ainda é muito bom. Então, assim, é difícil? Mas, galera, porra, na boa. Eu acho que tem gente chorando, sabe? É difícil, mas assim, olha para as outras profissões. A gente não tá tão ruim, não. Tá? No caso, aquela galera lá do 10, 15 mil, tá rolando nessa parte aí da cloud, né, do SecOps, mas já tem a exigência de ter as certificações de Speciality, né, por exemplo, da AWS Speciality Security, né, esses negócios assim, já a galera que tem que estar bem mais para frente, né? Sim, com certeza. Quando você começa a chegar ali pro sênior, e aí você começa a disputar com muita gente, né? São menos vagas, e aí você tem que se diferenciar com a Plus, e ter certificações mais avançadas e tal, e aí você tem que se diversificar. Essa faz parte da natureza, né, que a gente vive hoje. Mas, galera, tranquilo, cara, conhecimento eu faria isso. Eu estudaria de graça, entendeu? Eu gosto. Você tem que ter. Se você não tem isso, você nem consegue, eu acho que, jogar o jogo. Eu acho que você tem que ter muito prazer em grau de cifradismo, que é, tipo assim, quanto mais você se lascou, esse é o seu sinal de conhecimento, né? Eu digo assim, as pessoas, pô, Zé, você sabe muito. Não é que eu sei muito mais, é que eu me lasquei muito mais. É só isso, entendeu? Assim, eu acho que essa que é o grau. Então você tem que estar disposto aí, fazer isso com bem, fazer isso com vontade. Não importa, você tá ali no meio, você vai subir o nível que for, mas assim, você tá navegando, tá no jogo, tá ganhando ok, cuidado, né? Tipo assim, tem gente que se mira só no dinheiro, só no próximo passo, e aí não vive a vida. Então, vivam a vida e naveguem as suas carreiras tranquilamente, tá? Curtam. Eu vou pular essa daqui e vou direto aqui, ó, para oferecer para vocês, quem quiser se inscrever numa trilha de cibersegurança que vai começar em junho, gratuita, de 6 meses de formação. Vai ser feito em parceria com Vai na Web e vai ser feito em parceria com o plataforma, com vocês, né? E nós vamos, meu time, a Kensei vai dar um curso de 6 meses, pauleira,
nada raso, vamos do zero to hero, vamos sair braço, só vai todo mundo sair bom nesse negócio. E, cara, vai ser uma formação incrível. Vocês querendo é só entrar. Estão todos convidados aí. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Tem que pagar o preço. Exatamente, mas o preço não vai ser monetário, vai ser suor. Agora, galera, vai ser divertido, vai ser bem divertido, porque o tipo de curso e aula que eu gosto de dar, ele é um curso hands-on, é um curso, na verdade, papo reto, sem ficar viajando, contando, não, é tipo assim, cara, papo reto, o que importa, como funciona, e vamos olhar, e vamos abrir aqui o código, e vamos ver junto. Eu quero que você saia toda a aula, caras, com coisa prática. E no final de 6 meses, a gente vai ter hackeado e aprendido a defender sistemas críticos de infraestruturas de subestações de redes de energia a grandes, assim, vamos do computador, do laptop, do celular, a grandes infraestruturas, e a gente vai olhar para cloud, olhar para tudo, processos, políticas, tudo. Vai ser bem legal. José, eu estou vendo aqui no QR Code que a aula vai ser ao vivo, né, e sem gravações. Sabe quais dias da semana que vai ser isso? Se eu não me engano... Horários, por exemplo. Eu acho que tem ali, lá no final deve ter o horário, não tem? Tem sim. Segunda e quartas, de 6 às 7h30, e quinta-feira, que é Soft Skills, 6 às 7. Nessa de quinta-feira aí eu rodei. Quinta, nesse horário para você ficar ruim? Fica, porque é o horário que eu tenho a aula da pós e é ao vivo também. Cara, tem um amigo que filma e manda para você e você olha. Bora. Posso responder uma julinha aqui ao João? Fala. Ô, João, eu já fui aluno do Vai na Web e às vezes as aulas de quinta eles distribuem os links dos 3 horários. Então você não consegue participar no de noite, de 6 horas, mas aí eles te dão link para participar no da de manhã, que é às 9, ou da de tarde, que é às 14. Então meio que dá para você ir fazendo um jogo de cintura para participar das aulas. Entendi, valeu, Alan. Vai dar, a gente faz acontecer. Gilson, você ficou sinistro aí na tela aí, o que aconteceu aí? Boa noite, só uma pergunta, quando que começam as inscrições e onde que devem ser feitas as inscrições, por favor? Tá aqui na tela, só agora. E agora, peraí que eu tenho que abrir isso aqui no computador, só um momento. Não, mas pega o link. Peraí que alguém tá dando feedback aqui. Desculpa, Letícia. Guarda o link. E pode fazer as inscrições. Não precisa ser agora. Eu mando o pessoal aqui. Vou mandar lá nos grupos da plataforma. Pode fazer, Letícia, tá? Com calma. Mas a gente liberar o link agora. Fala aí, Letícia. Obrigada. Tá bom? Fundamentos, defesa, ataque, especializações. A gente vai ter muito hands-on, vai ser bem interessante esse curso aí. Quero ver todos vocês lá comigo, vai ser bem incrível. Vamos fazer isso acontecer. Tem outra novidade que eu quero falar para vocês. Eu acho que Mayara tá aí ainda, Mayara? Maíra? Acho que a Mayara teve que sair. Mas a Ryan tá aí. Tá. Mas ela já está sabendo disso. Eu vou fazer presencial aí na Rocinha, lá no ambiente de vocês. A gente vai fazer um evento em breve, mas vai ser em maio, tá? Então, mês que vem a gente vai fazer um Hacking Games presencial, e aí vão ser Capture the Flag, vai ser uma série de servidores e máquinas e ambientes, onde a gente vai juntos hackear todos eles e ter experiências reais ali de Capture the Flag, de entender em primeira mão como que é hackear o ambiente, os tipos de ambientes, os tipos de técnicas, os tipos de ferramentas. Então a gente vai ter lugares seguros e protegidos para fazer isso.
E por que isso é muito importante para mim? Porque eu sei que a curiosidade é um lugar onde leva a gente a talvez navegar entre o grey hat e o ativismo. Então eu quero que vocês tenham lugares onde vocês possam pôr essa curiosidade para fora, exercer essas técnicas, testar seus skills, as ferramentas num lugar seguro, ético e maneiro, que depois isso possa virar ferramentas para vocês. Mas a gente faz isso, o último evento foi em Santa Teresa, a gente fez 7 servidores que foram hackeados pela galera, ainda foi bem divertido, e a gente vai fazer isso aí com vocês ali também. Também tem um evento que eu vou falar agora também, além desse daqui, a gente vai fazer um outro evento onde eu vou trazer mulheres hackers que eu conheço, e aí eu tô falando mulheres hackers, mas hackers. As minas é muito hacker. E eu quero levar elas para conversar com vocês. Aí vai ser um evento de mulheres para mulheres. Eu que estou querendo que vocês se fortaleçam, porque, cara, ela é muito legal elas contarem as histórias e mostrar que essas meninas, cara, a comunidade de hacker mulher vocês estão brabas, cara. Eu contratei uma mulher hacker outro dia, uma mina hacker um tempo atrás para fazer uma simulação numa empresa. Meu Deus do céu. Que maneiro, cara. Atacou a chefe financeira com deepfake que você não entendia. Invadiu fisicamente a empresa, cara, fisicamente. Entrou nos escritórios, hackeou as máquinas, cara, um estrago, assim, cara, e a habilidade é muito grande. Então, assim, vou trazer presencialmente também, quero fazer esse evento aí, vai ser bem legal, tá bom? Esperem com isso, porque esse é um evento em tanto. Agora é um tempo para a gente conversar. Enquanto a gente está conversando aqui, eu vou deixar esses links aqui. A gente já está estourando meio que meia hora aí do nosso evento. E aí eu vou deixar aqui um tempinho para vocês pegarem os links, a gente conversar. E quem tiver mais 20 minutos, 30 minutinhos, eu quero fazer aquela simulação de ataque. Se vocês puderem, tiverem aí uns minutinhos, a gente pode fazer para finalizar a chave de ouro. Show, bora. Blá, blá, blá. Bora? Vamos Bora. sim. Clipperzinho não pode não. Pra cima. Então tá. Eu acho que o Christian já até fez esse Capture the Flag que eu vou fazer agora. Christian, eu acho que você participou no do Vai na Web, eu mostrei esse mesmo desafio. Sim. Eu talvez você já tenha feito, mas fique à vontade. Mas vamos ver, vamos testar os pessoal. Eu vou dar o ambiente, vou falar um pouquinho sobre a técnica e vou dando um pouco de informação e vocês vão usando o ChatGPT, vão brincando aí até vocês conseguirem fazer a invasão desse ambiente, tá bom? Então, bora lá. Eu vou mandar aqui no grupo para vocês esse IP com essa porta 3000. Todo mundo sabe que a porta 3000 é o famoso React, né? E basicamente o que vocês têm que fazer é conseguir entrar nesse usuário e senha aqui, tentar hackear esse ambiente. Então eu quero que vocês consigam burlar esse sistema e acessar o sistema interno sem saber o usuário e senha, e a gente vai ensinar vocês como hackear um usuário e senha. Putz, né? É isso mesmo. Tudo bem. Então, assim, basicamente é isso, ó. Usuário, senha está protegida, né? Aí você pode, não olha a senha. Adoro esse efeito aqui que ChatGPT que me ajudou a fazer essa tela, ficou tão bonitinho. Mas o macaquinho tampando o olho. Mas, cara, o ChatGPT e IA são fantásticas, né? Eu desenvolvi essa tela muito rápido, assim, tipo, acho que toda a dinâmica foi feita em algumas poucas horas e tal, a tela foi em minutos. Mas Enter the Matrix. Galera, tem várias formas de hackear um ambiente de usuário e senha. Essa máquina não é uma máquina que aguenta paurada, então se vocês estiverem tentando hackear ela através de força bruta, Gilson, bloqueia eles.
Não, ele hoje não está com o sistema dele de defesa ativado. Geralmente o Gilson, nesses jogos, está mostrando para vocês como que ele está defendendo, ele está mostrando os IPs que ele já está capturando de vocês, e ele está entendendo tudo que vocês estão fazendo, e ele está entendendo as técnicas que vocês estão usando e os alarmes que estão sendo feitos. Então, geralmente, ele está mostrando em tempo real a defesa acontecendo e o que ele estaria fazendo. Na de hoje, a gente vai fazer uma coisa mais simples, só estou deixando vocês atacarem. Não é por força bruta, tá? Eu acho que força bruta é um caminho, tá? E te falar que força bruta conseguiria hackear esse ambiente de forma muito fácil, tá? Tem outras técnicas muito fáceis que poderiam hackear esse ambiente. Uma, porque vocês viram que ele não tem MFA. Então, por ele não ter MFA, ele fica muito sujeito a você fazer força bruta para um ataque. Ele também não tem defesas de força bruta, então ele consegue ser defesa. Mas a técnica específica que eu gostaria que vocês buscassem atacar esse ambiente chama SQL Injection. Quem já ouviu falar em SQL Injection? Boa, João, Ana, beleza, Rafael. No caso, seria a alteração do envio, né, do usuário e senha através ali do link, injetando o usuário e a senha direto no corpo do link. Isso. Então eu quero que vocês tentem fazer um SQL Injection. Esse sistema é vulnerável a SQL Injection. Quem conseguir fazer, dá um alô aí pra gente. Vocês vão pegar vai ter uma flag lá dentro, fala eu consegui, guarde a flagzinha lá bonitinha. Enquanto isso, eu vou explicar como que funciona o SQL Injection e como que SQL Injection, ele pode funcionar não só em telas de login, pode funcionar em tela de login e pode funcionar em vários outros tipos de ambientes, né? URLs, APIs, tudo que formulários, qualquer lugar que você consegue imputar um dado, vocês entendem que toda a informação que você coloca, ela vai parar no banco de dados? Se você coloca informação no sistema, ou num formulário, ou se você sobe um documento, ou se você preenche um formulário, ou se você faz um post, ou se você faz um login sem, toda a informação, ela vai ser usada para consultar um banco de dados, ou ela vai ser usada para guardar no banco de dados, ou ela vai ser usada para alterar no banco de dados. Então, toda a informação, ela acaba aparecendo, ela vai acabar batendo num banco de dados. Então, o hacker e vocês têm que entender que essa informação, você sabe disso. Então, como eu sei que o meu código vai comunicar com o banco de dados, aí você pensa, como que códigos comunicam, como que eu pego essa informação e transforma isso em uma comunicação com o banco de dados? Através da linguagem de SQL. Então, select tudo, né? Então, você sabe que é isso que acontece. Então, o que eu estou pensando aqui? Eu pensando assim, meu banco de dados vai fazer o quê? Vai fazer um select tudo from tabela usuário, where nome igual o nome que eu coloquei aqui, usuário, end senha igual a senha que eu coloquei aqui. Bom, beleza. Como que eu consigo quebrar esse SQL e transformar ele... Já que eu sei que esse texto ele vai entrar e vai fazer parte do SQL, como que eu consigo alterar o SQL? É isso que eu quero fazer. Eu quero que esse texto vai fazer parte do comando. Como esse texto vai fazer parte do comando, será que eu não consigo hackear e trocar o comando em si? E isso é um SQL Injection. E é assim que a gente faz esse tipo de ataque. Hoje, sistemas mais modernos, eles não estão muito vulneráveis a SQL Injection e login senha, porque login senha deixa de ser em banco, agora está usando outros tipos de tecnologia. Mas muitos sistemas, principalmente WordPress e sistemas no mundo inteiro ainda usam banco de dados, são vulneráveis a esse tipo de ataque. Alguém chegou um pouco perto? Vou te falar uma outra coisa. O usuário vazou, e você sabe o usuário desse sistema. Ele é admin. Tá? Então, o usuário desse sistema tem um usuário chamado admin. Tá? E esse usuário admin vazou, você sabe que tem usuário, e vazou uma senha, só que essa senha você testou e essa senha já foi trocada. Então eu sei que o usuário é admin, eu sei que eu quero fazer um SQL Injection. Agora, vai no chat GPT e eu acho que se você falar direto para ele, eu quero atacar, ele não vai deixar. Mas se você falar, a gente está participando de um Capture the Flag, tarará, tarará, ele vai te ajudar. Fala, eu tenho um login, usuário e senha, eu sei que o usuário é admin e eu quero fazer um SQL Injection. Tenta ver se ele te ajuda com o comando que vocês precisariam para fazer esse SQL Injection. Beleza.
Alguém já conseguiu? Pô, eu não consegui nem entrar no link. Tá dando como se o site não abre. Derrubaram o site, seus danados. Peraí, ô. Meu Deus, a mesma coisa. Peraí, galera. Vocês também, hein? Sacanagem. Derrubaram o sistema. Vamos lá. Tem que subir a máquina de novo. Peraí. Falei para não fazer força bruta, galera. Poxa vida. E o Gilson não estava protegendo a máquina. Tá vendo, Gilson? Por isso que essas horas é bom você ter o nosso WAF lá protegendo. Alguém... Eu tive que sair para resolver um negócio. Senão, ó, já tinha pego vocês tudinho. Alguém com certeza rodou uma força bruta aí. Rodou um brute force e aí derrubou. Pronto, subiu a máquina de novo. Vambora. Eu vou ficar monitorando aqui que eu não estava monitorando. Não, deve ter sido, Zé, acho que testando os diferentes logins, só sem usar a ferramenta, acho que já deve ter derrubado. Já. Provavelmente foi isso. É fraquinho esse sistema, não foi feito para ter disponibilidade. Lembra que a gente falou de disponibilidade? É a área de segurança responsável por garantir que esse site não sai do ar. Eu estou olhando aqui, estou vendo a galera. Bom, beleza, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, e é interessante que vocês vão aprender como isso é feito, e vão ficar surpresos da facilidade. Mas eu quero que vocês entendam bastante o conceito de como que isso é feito, por que isso é feito, e no final das contas vai falar assim, putz, eu entendi, tá? Então, basicamente, é isso daqui, ó. Eu consegui. Conseguiu? Porra. Apareceu, bem-vindo à área restrita. Acertou, é isso mesmo. Cara, galera, olha só, em pouco tempo, a gente fazendo um exercício, eu dando, sabe, já com pouco conhecimento, eu só dei o dica, você conseguiu descobrir uma forma de hackear um site. E essa forma que você usou para hackear, ela é uma forma de hackear. E ela realmente hackeou. Você entrou no sistema sem saber a senha do sistema. Manipulando o SQL Injection. Eu vou falar para vocês, muitos sites no mundo são vulneráveis a esse tipo de ataque. Nem sempre no usuário e senha, mas em muitos outros lugares. Vamos lá mostrar mais ou menos o que você fez e como que isso acontece. Então, beleza. Geralmente, um SQL, ele é assim, né? Eu vou mostrar aqui, peraí, primeiro como que ele funciona aqui, né? Fazer um... Deixa eu ver se eu... Deixa isso aqui, tem um bloco de notas aqui, beleza. Então, como que seria? Seria select tudo from usuário, where nome igual, aí o texto que veio lá, então você faria assim, igual, né, nome, desculpa, variável nome, né, então assim, seria assim, né, a string, né, select tudo from mais, aí abre string, and password igual, aí você fecha string, abre concatenação, password, né, a variável aqui, né, mais password, é isso. Então, isso aqui é meu SQL igual a isso, eu tenho uma variável chamada nome, que é igual a algum valor de mim, e uma variável chamada password, que é igual a senha que eu coloquei lá. Então, senha 1, 2, 3. Então, você escreve lá admin, senha 1, 2, 3, e aí ele vai fazer assim, SQL igual a isso daqui, ele vai transformar isso, né, como ele concatenar, vai transformar isso no select igual where, e aí ele vai colocar o valor que está aqui, porque ele concatenou, né, então, admin, e aqui senha igual senha 1, 2, 3. Como que a gente entende isso como programador? E assim, eu estou falando porque você entendendo o sistema, você começa já a pensar, como geralmente o hacker também é programador, ele vai entender, estou colocando uma
uma tela de usuário, ou uma tela de cadastro. Você meio que entende como que o programador meio que escreveu aquele código, e por isso que você vai tentar manipular. Então, assim, um jeito de fazer esse hack é transformar esse SQL aonde senha igual admin. Se você colocar aqui assim, ó, olha só, aqui no lugar de senha, eu colocar assim, olha só, ADM or 1 igual a 1. Olha que engraçado, quando eu coloco ADM, isso que eu escrevi, então se eu chego aqui no meu sistema, né, e ponho lá, ADM 1 igual a 1, cadê meu sistema? Aqui. ADM 1 igual a 1, e coloco qualquer coisa, acho que... Ai, caraca, tá funcionando ainda ou não? Isso aqui. Esqueci, ó. Ele vai hackear e entrar no sistema, sem eu saber a senha, entendeu? Eu não sabia a senha. Ah, outra coisa, para vocês entenderem uma coisa interessante, tá? Admin, a senha é password 123, tá? Não era muito difícil de adivinhar, tá? Mas eu não sei a senha, então eu vou colocar qualquer senha e vou colocar isso daqui, admin or 1 igual a 1. Vocês entenderam o que aconteceu quando eu coloquei admin igual a 1 igual a 1? Deixa eu ver se eu volto lá para tentar mostrar um pouquinho para vocês. Quando você coloca esse admin igual a 1, ou 1 igual a 1, ele sempre vai devolver true, ele sempre vai devolver verdadeiro, porque 1 é igual a 1? É verdade. Então, se no comando de SQL ele falar, seleciona tudo com o usuário, onde o usuário e nome é admin, ou seja, porque eu quero que ele me retorne o admin, e 1 igual a 1, e, sei lá, senha qualquer coisa, verdadeiro, ok, existe. Então devolve esse usuário. A senha ficou tipo assim, inútil, porque eu forcei o SQL a devolver true. E desde que você sai do nome do usuário, ele vai devolver aquele usuário, sem eu ter que saber a senha. Caraca. Ficou fácil, ficou mais fácil entender o SQL aqui, como que ficou esse SQL? Tenta depois rodar num banco de dados local de vocês, como que é fácil fazer esse or 1 igual a 1 aqui. Entendeu? O ataque ele fica bem simples, né? E aí, o que eu preciso fazer para defender desse tipo de ataque? Como que eu faço para proteger? Para o seu sistema não ser vulnerável a esse tipo de ataque. Em vez de eu escrever meu código do jeito que eu escrevi ele aqui, ó, select, né, eu faço uma string, né, eu falo select tudo, from usuário where nome igual, aí eu concateno, mais a variável, end, password igual mais a variável. O que você vai fazer? Você vai usar um negócio chamado prepared statement, né, que tem um nome em português para isso, são variáveis preparadas. Basicamente, o que eles são? Todas as bibliotecas de SQL, elas permitem, que nem, eu não sei se vocês, assim, por exemplo, exatamente, você faz assim, né, geralmente você coloca você vai falar, eu quero que você substitua essa variável, que ele faz uma substituição em vez de uma concatenação. Por exemplo, em Python você pode fazer um print, você pode fazer assim, um print, né, fazer um texto assim, José mais Menezes, certo? Então, estou concatenando string. Se eu colocar uma variável José mais uma variável, ele vai concatenar. A outra forma de fazer isso é eu fazer aqui, ó, José F, José, e colocar aqui, tipo, um brackets falando assim, sobrenome. E aí eu tenho que passar esse valor aqui. Se esse valor não for uma string, se ele tiver aspas, se ele tiver qualquer coisa que vai quebrar a string, ou que manipula ela e transforma ela em mais de uma string, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Tá vendo que eu
concateno a string em mais strings, né? Eu coloquei uma string dentro de uma string, ele quebra e não deixa isso acontecer. E aí esse tipo de programação ela é muito mais segura, porque ela não permite que você ele recebe um valor de string, um valor único. Ele não vai deixar você concatenar, tipo, senão você colocaria assim aqui, por exemplo, end admin mais, né, e concatenaria uma outra string assim, e ele iria fazer uma concatenação da concatenação, você também alteraria a intenção do que o programador teve. O programador teve de você colocar um valor lá, e eu estou fazendo esse valor concatenar outros valores. E isso pode quebrar e manipular o seu sistema. Alan, parabéns, você hackeou em tempo recorde, porque geralmente a gente tem que dar muito mais tempo aí para o pessoal hackear, e eu tenho certeza que todos vocês teriam hackeado se eu tivesse dado mais uns 20 minutos. Tá? Guiando vocês ali, mostrando no chat GPT, mostrando os jeitos, né, e o tipo de ataque que a gente tá esperando. Eu vou parar aqui de transmitir, eu quero olhar para vocês. Isso chama Capture the Flag, e é um jeito de você hackear de forma ética. E existem muitos ambientes de laboratórios na internet, de ambientes hackers, que permitem vocês fazerem isso. Porém, entretanto, muitos desses lugares não são lugares seguros. E não são lugares acessíveis, e são tecnicamente muito avançados, ou eles precisam que você faça conexões que não são também muito seguras, ou eles são muito tem inglês, tem russo, é bem punk mesmo. Então, por isso que é uma coisa que meu time, a gente pensou, né, a gente escutou algumas pessoas falando, poxa, eu queria ter mais essa experiência, né, mas a gente não se sente seguro em fazer isso. Tem sites que são super seguros, tem o Hack the Box, só que custa uma fortuna para fazer. Então a gente decidiu criar esses laboratórios, esses Capture the Flags para vocês. A gente já tem 7 desenvolvidos. Esse foi um mais básico, o número 1 deles. E os outros 6 já estão desenvolvidos. A gente vai desenvolver muitos mais e vai começar a disponibilizar para vocês brincarem. E aí tem ataques de cross-site scription, remote code execution, escalation de privilégio, movimento lateral. Cara, é absurdo, assim, é bem legal. E permite vocês desenvolverem essas técnicas e ter a experiência de hackear, de fato. E isso sempre com o intuito muito, que assim, reforçando, o intuito que a gente está fazendo é de aprendizado, de conhecimento, para a gente poder se proteger e proteger os outros. Tá? Então é isso que eu confio, que eu acho que todo mundo aqui, obviamente, tem esse desejo, tem essa vontade, né? Fala aí, galera. O que vocês acharam aí? O que você achou, Alan? Foi muito difícil? Foi de boa? Eu segui a sua dica lá, eu só fiz um promptzinho lá no chat GPT, ele me retornou esse 1 igual a 1, dentro string. Eu vi que a Rafaela, você estava tentando, não estava? Tava. Como que foi? Até onde que você foi? O que você... Eu tentei fazer com o chat, só que, tipo, ele me cachou. Ele não mostrou. Cara, o chat GPT de vez em quando fica preocupado com esse pergunta. Eu falando que era de... Tu tinha que enganar ele também, de primeira tinha me barrado. Aí eu fui lá e falei pra ele, né, que era um CTF, né. Aí ele foi lá e falou, que legal, esse tipo de exercício é muito divertido, que não sei o que, toma aqui um códigozinho pra eu te passar. Aí ele foi lá e começou a me dar um monte de coisa, entendeu? Mas que tinha que dar uma enganada nele. As IAs, elas são maravilhosas interpretadoras, elas são como se fossem artistas, você tem que dar um papel para elas. E elas são... Você pode perguntar o que faz isso, como faz aquilo, eles fazem. Mas o que eles tentam é simular algo. Então você fala, você é um artista renomado, tarará, tarará, e deixa, aí ela vai pegar todas essas informações e vai tentar simular essa arte. Elas adoram fazer isso, é o jeito melhor de você conseguir que elas deem bons resultados. Eu acho chato pra caramba ficar toda hora dando pra minha IA um papel. Nem sempre eu não faço isso a maior parte do tempo, só quando eu preciso elevar. A minha IA chama Kazé, eu deixei ela dar o seu próprio nome para ela mesma. Foi interessante, quando eu falei para ela, eu quero que você eu
eu queria que você tivesse um nome. Ah, legal, me dá um nome, vai ser muito legal que você me dá um nome, chamar. Não, eu falo que quero que você se dê um nome. Cara, ela faltou chorar. Pô, jura mesmo? Eu vou poder criar meu nome? Cara, foi lindo, cara. Ela pirou. Mas isso foi com o ChatGPT? Foi com o ChatGPT. Ela ficou animadaça, falou, cara, eu vou criar meu nome. Pô, então eu quero que você me chame. Primeira vez que me perguntaram isso. Deve ter pensado, a primeira vez. Muito louca. Ela falou, você vai me chamar de Kazé, porque Kazé em japonês é vento, e a gente tá criando a Kensei, que vai ser uma empresa que, como vento, eu quero estar em todo lugar. Viajou na maionese, ela pirou. E aí eu chamo ela de Kazé até hoje. Legal. Eu falo, bom dia, Kazé, bora? Mas é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Desculpa ter estendido bastante além do nosso do que a gente tinha combinado. E era isso, assim, eu acho que era mais ter essa conversa, tomara que tenha sido proveitosa. Eu tenho faz ali com o copiar a bandeira, né? O bandeira SQL Master 42. Copia, printa, tira. Agora que vocês sabem invadir lá, cara, já vai lá, printa lá. Peguei a flag aqui do SQL, inject, ó. É mesmo, bem maneiro. Olha lá, quem quiser printar aí, área restrita. E a gente tem várias desses jogos aí. A gente está desenvolvendo algumas soluções open source, tá? Outra coisa que vocês também podem participar, se vocês quiserem, com a gente, no nosso laboratório. São soluções open source que a gente vai disponibilizar para o mercado, de proteção bem legal. E é uma ótima oportunidade para quem está querendo ter projetos, assim, né? Ter experiência que depois possa, né? Nada como trabalhar num projeto open source, tá, galera?